Oi? Olha só. Eu tô com medo de você. E fica... Essa pergunta é da Ovelha do Céu. Ela é... O nome dela é a Jéssica, de São Luís do Maranhão, tá? Ela diz assim, ó. Sonho com libertação, expulsando o demônio. Eu não posso pintar a unha da mão. Recebi a profecia que Deus quer me usar em cura, limpeza de altar. Tem a ver com não poder pintar a unha? Aí eu perguntei pra ela aqui, pra poder entender melhor a pergunta, por que ela não pode pintar a unha dela? Ela disse que uma vez ela pintou, deixou a unha bem bonita, e daí ela sonhou com arrebatamento. E ela não foi porque ela tinha pintado a unha. Então agora eu vou mandar lá pra pastora Daniele. Até porque a unha dela tá muito bem pintada, que chique. Sim. Vai lá. Você é terrível. Vai lá. Eu só não entendi uma questão. Ela recebeu uma profecia que ela não podia pintar a unha, é isso? Não, a profecia, até onde eu entendi aqui, é que ela ia ser usada na cura, na libertação. Uhum. Isso. Então ela subentendeu que porque ela sonhou, depois que ela tinha pintado a unha, que ela não poderia pintar a unha, né? Mais ou menos isso que eu... Olha, acho que vai muito de você, né? Do seu propósito com Deus. Eu conheço muitas pessoas que Deus usa na libertação, pinta a unha, não tem problema nenhum. Eu também, não é o meu chamado específico. Mas minha unha tá pintada, como o William falou ali. E eu acho que vai muito de você, vai muito... Tem pessoas que diz que Deus falou que não pode usar saia, outros falam que não sei o quê. Então, eu acho que não pode usar maquiagem, acho que vai muito de você, né? Mas a questão é que eu acho que você só não pode espiritualizar isso, que daí fica complicado. Você não pode verbalizar isso pros outros, entendeu? Ah, você não pode pintar unha porque não sei o quê. Se isso é uma coisa pra você, eu acho que tem que ficar com você isso, essa informação, né? Não passar pra frente como se fosse uma doutrina ou bíblico ou alguma coisa assim, né? Ao meu entendimento. E de repente ela poderia, então, até mesmo fazer um propósito com Deus, né? Para que ela... Ó, Deus, se aquele sonho que eu tive realmente é isso, me mostra novamente, correto? Seria importante ela pedir clareza de Deus, né? Acerca dessa questão que ela tem como se fosse profético, né? A pergunta pro pastor Denis agora aqui, que tem milhares. É aquela da física quântica, né? Isso, como é que... Tá. Como é que foi dele. Que foi justamente a pergunta que o pastor Elias sugeriu aqui, né? Não, mas essa é ele. Sonhei com vários feitiços e eu estava inquieta com o que com o que eu estava vendo, que eram os feitiços. Veio uma mulher, me explicava sobre os feitiços, mas eu não lembro o que é. O que pode ser sonhar com feitiços? Não, aí envolve o mundo espiritual, né? E que tem sonhos que, como eu uso a falar, sonhos de barriga cheia, e tem sonhos que é realmente espiritual. Esse dela é um sonho espiritual que envolve obras, né? Obras de macumbaria que alguém tem feito para a vida dela. Então ela tem que orar desfazendo, pedir para um pastor orar ou ela mesma orar, quebrando isso. Porque quando Deus nos mostra algo, Ele mostra com um propósito. Propósito esse de a gente orar e Deus desfazer. Então é isso aí, o teu sonho é um sonho que você vai ter que orar, pedir para o homem de Deus orar e quebrar, que são várias vezes, não é uma vez que fizeram, várias obras então que fizeram sobre a sua vida. Você acredita em sonho profético, pastora? Você acredita que tem sonhos que vêm da parte de Deus mesmo? Acredito, é bíblico, né? Eu acredito. É bíblico. Mas é como o pastor falou, tem uns que é barriga cheia. Tem pessoa que... Ele tá passando o garfo na sua frente aí, você viu? Esse é o Elias. Na frente da câmera, né? Tá lindo. Ele tava amarrado, ele não comia fazia um tempo. Mas existe sim, viu? Existe. Até cortou o fio, né? Até cortou o fio da meada do que eu tava falando. Uziel, eu tenho uma pergunta específica pra você, que se você puder chegar aqui com a gente na mesa ali do lado do pastor Denis. Esse irmão já mandou a pergunta 1.723 vezes aqui. Sério? E é o Emanuel.
E ele é de Angola. Opa! Por isso que é pra você. Meus conterrâneos. Emanuel Pimentel, ele mandou assim, fala pro Ziel, Angola, Luanda, ele é lá de Luanda. Aham. Sinais de Deus já falou comigo que ia me usar para orar a Bíblia. Como que eu começo? Quando eu oro em silêncio, Deus me ouve? Até sonhos aconteceram. Como amar a Deus de verdade? Vixe, tem 50 perguntas aqui na... Mas assim, a pergunta que quer calar. Aham. Quando ele ora em silêncio, Deus ouve ele? Deus não precisa do nosso barulho para ouvir. Ele quer um verdadeiro adorador. É o que Deus está procurando. O coração tá falando, Deus tá ouvindo. Deus, ele não precisa Certo. de... Agora, a outra pergunta dele foi como amar a Deus. Não, como começar a orar a Bíblia? Como que ele começa a orar a Bíblia? Eu não Você entendi teve direito. dificuldade de se expressar, né? Por ser... Não, cara, Conterrâneo. esse português aí é de angolano normal. Não deu pra entender? Angola fala português de Portugal, mas deixa eu ver. Eu posso... Não. Ele escreveu literalmente assim. Literalmente assim. Eu posso até dar uma dica pro Emanuel. Emanuel. Toda vez que você for fazer uma oração, se você puder colocar uma concordância bíblica, entendi. é importante. Porque quando você ora e fala assim, Deus, porque a tua palavra diz que Eu acho nós que ele iríamos viu- clamar e o Senhor ia responder, ia mostrar coisas grandes e firmes. Você vai citando a palavra no meio da tua oração, você reforça a tua oração. Mas para isso a gente tem que ler a Bíblia bastante e entender o que a gente tá falando. Atípico não, exemplo de tudo foi Jesus sendo batizado e o Espírito Santo levando ele para ser tentado pelo diabo no deserto. Daí o diabo vem com várias artimanhas tentando e Jesus vence o inimigo usando a palavra. Eu creio que parte da nossa batalha espiritual é vencida pela palavra, né? Pro Emanuel também, a última pergunta dele me chamou bastante a atenção, como amar mais a Deus. Eu creio que esse amor ele é desenvolvido em relacionamento. Então eu provavelmente aqui deva ser um cara mais falho que está nessa mesa. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o Senhor ele entregou o único filho dele para assim, por amor a nós, e a única forma que nós conseguimos demonstrar gratidão por tudo quanto ele já fez sobre nós é literalmente nós nos despojarmos e falar: Pai, eu quero ser teu filho. Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam dele, lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente só precisa abrir a porta, porque ele está à porta batendo. Então, o Emanuel aí na casa dele, às vezes eu, madrugada hoje, não tinha vontade de orar, mas o alarme tocou, hoje é sexta-feira. Tinha que acordar às 5 horas da manhã para orar. Não é sobre a nossa vontade, é sobre o que nós queremos nesse relacionamento com o Pai. Sobre o relacionamento que nós queremos nutrir com o Senhor. O que eu tô mais amando de deixar a câmera parada ali é que o pastor não pode comer enquanto ele tá falando, ele tá com aquela cara ali, ó. Você falou Mas, ó, você vai pra lá. Ele não tá comendo, né? Tá certo. Mas eu tenho um sonho pro pastor Denis, que é do Júlio, e ele é lá da Bahia. Um abraço pros baianos, nossos amigos. Ele disse assim, ó, eu sonhei que eu tava num lugar muito alto e de cima eu vi um lago com muito peixe peixe grande. O que pode ser isso? É o Júlio. Maravilha. Rapaz, chega a me arrepia esse... Não, porque assim foi o início do meu ministério. Eu sonhava que eu andava em caminhos e via peixe. E conforme eu ia andando, eu ia pegando os peixes, mas com dificuldade. E na época eu não entendia, eu comentei com o meu pastor, que é o meu pastor hoje, e ele disse, isso é a obra missionária, você vai ganhar almas. Então olha só que esse sonho é tremendo. Lugar alto, Deus vai exaltar ele e ele vai ganhar muitas almas, você vai ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Esse é o significado desse sonho. É isso aí, então tá respondido o seu sonho. Deixa eu perguntar pro pastor Elias agora. É que senão ele come mais. Olha o berço desse negão. O pastor Elias... O pastor Elias tem uma história com a pastora Daniele, conhece há muitos anos, né? E o que eu fico mais impressionado para falar é que assim, ó, como que Deus une pessoas cheias do Espírito Santo nessa cidade aqui, né? A pastora Daniele, desde o primeiro dia, a gente brinca bastante, a gente fala com humor e brinca, mas ela sempre se mostrou muito com seriedade sobre a história que Deus
começou com vocês dois, a forma que lá atrás Deus já mexia no mundo espiritual. Você acha que existe uma importância muito grande que tem se perdido hoje de pessoas procurarem andar com outras pessoas que são cheias do Espírito Santo? Você acha que a companhia das pessoas influencia no futuro dela? Essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, né? Eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela Dani. Toda vez que eu me dirijo a ela, eu me dirijo como um pai que se dirige a um filho. Eu amo muito ela, respeito a unção que ela carrega. E por conhecer a história dela, né? Ainda muito garotinha, deixando tudo que ela deixou para estar no reino de Deus. Foi uma renúncia, foi uma escolha e que começou com um grande milagre, né? Bem antes de mim, pastor Gerson, que não dá para deixar ele de fora dessa memória, né, pastora? E o pastor Gerson, ele tem um ministério junto com a pastora Dina que é peculiar, né? Diferenciado, né? É muito diferenciado, a gente respeita, um baita homem de Deus e que Deus usou ele como instrumento na vida da Dani. E eu falo sempre que um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, não é aquele que caminha sozinho, mas é aquele que tem uma história de ter andado do lado de pessoas que trouxeram um acréscimo, trouxeram um ensino. A gente vai aprendendo na nossa caminhada a pegar um pouquinho de cada um, a gente vai filtrando as coisas boas, a gente vai recebendo de pessoas, né? E a Dani é essa menina que eu respeito, amo a unção que ela carrega. E para mim foi uma honra, né? E é uma honra sempre. Hoje o meu coração se alegrou de poder fazer parte dessa mesa junto com ela e todos os companheiros aqui. E para mim foi uma alegria de ter sido pastor dela, de ter sido um dos pastores dela, né? E que com certeza foi um tempo tão precioso e tudo que eu pude ensinar para ela, eu ensinei, até que ela pudesse depois voar, né? E todo pai, ele não quer perder um filho, ele quer que o filho fique ali para sempre, né? Eu me lembro que eu chorei muito com a saída dela depois, né? Quando ela entendeu que era o tempo de voar para a obra, né? A gente também precisa entender que como pai, você não cria filho para você, né? E você cria para o reino de Deus. Então, hoje, quando eu olho para os Sementes, eu olho toda aquela envergadura do ministério que Deus deu a ela, para a família dela, eu me alegro em dizer assim, poxa vida, a gente tem uma história juntos. Esses dias eu fui tomar um cafezinho com ela lá no escritório dela e eu cheguei lá e disse para ela uma palavra e que todas as vezes que eu digo essa palavra, eu não falo de mim, eu falo de Deus, né? E eu disse para ela, foi um conselho paternal, vamos dizer assim. Eu disse, Dani, nunca deixe morrer em você a unção que você carrega. Essa essência do Espírito, né? Hoje ela mentora uma igreja, ela dirige uma igreja junto com o esposo ali, administrando uma igreja grande. E eu disse para ela assim, isso vai tomar uma proporção muito maior, mas nunca deixa apagar a essência dessa unção. E eu quero dizer para você que você é um braço do avivamento que Deus ainda vai fazer nessa cidade. Ela olhou para mim e disse para mim assim, será, pastor, que eu tô nessa vibe? Eu disse, tá sim, Dani, você faz parte. E o que me impressionou na nossa conversa é que ela encheu o olho de lágrimas, porque ela não precisa muita coisa para ela chorar, né? Ela é choroninha, mas ela encheu o olho de lágrimas, porque ela entende. E eu disse para ela, ó, são poucos os remanescentes do Pentecoste, da unção, do poder, do fogo, do avivamento. E hoje aqui para mim, eu não quero centralizar isso, mas eu tô hoje aqui do lado daqueles que são braços do avivamento aqui nessa cidade, sabe? O pastor Denis, que é hoje uma referência nessa área, eu amo ele, eu aprendi muito com ele, eu respeito a unção que ele carrega. Ele fala para mim, não, você é o pai de todos. Eu digo, não, eu não sou não. Eu respeito a unção que você tem, cada um Deus usando numa área, né? Então, a grande verdade é que a pastora Dani liberou uma palavra profética aqui hoje, que haverá um grande avivamento nascido nessa cidade aqui, entende? Que vai explodir, eu acredito piamente nisso, né? Às vezes eu brinco com o pastor Denis, quando o apóstolo Ramão, ele liga pra gente, Dani sabe como é que ele é, um paizão pra gente, aí ele diz assim, filho,
me ajude a ganhar essa cidade para Jesus. E a gente dá risada do jeito que ele fala, né? A primeira coisa que ele liga pra gente e fala é isso. Viu, filho? Me ajuda a ganhar essa cidade para Jesus. A gente dá risada dele, né? Por quê? Porque a gente sabe que aqui é um berço aonde haverá. Tem batalha aqui? Tem. Tem uma tríplice fronteira aqui com principados? Tem. Mas a gente não arreda o pé, né, Dani? Ah, com certeza. A gente aqui é igual Samar, o Ararita, lá o filho de Agé. A gente levanta a espada no campo de lentilha e diz, se vir vai ter morte. Nós vamos partir para cima. Então, andar com pessoas que são referências no ministério, não são, você sai ganhando sempre. Eu quero caminhar do lado de alguém que me acrescenta. Se for para andar do lado do fofoqueiro, do problemático, eu tô fora, filho. De jeito nenhum.